O que eu queria dizer a você, explicar a você, é o seguinte: de fato, é muito importante a gente se livrar dos corvos. O que é um corvo, que a gente brinca, né, entre aspas? Corvo é aquele sujeito que você fala assim: vamos fazer um piquenique? Ele fala: vai chover. Vamos fazer um programa novo aqui na empresa de qualidade, de produtividade, de atendimento? Ele fala: pronto, lá vai começar a palhaçada, é só palhaço aqui. Quer ver, vamos fazer camisetinha, reunião sábado, bonezinho, é só palhaço. É aquela pessoa que eu sempre brinco que azinhavra maçaneta de porta quando pega, azeda balde de sal de fruta. Sabe aquela pessoa que tudo tem um gancho, tudo enrosca. Eu brinco também, a pessoa parece um bombril, você não acha a ponta dela nem a pau. E existem pessoas assim, e você sabe que existem. Existem pessoas que, na verdade, elas são negativas, e mais do que negativas, elas são negadoras. Elas são pessoas do não. Tudo não pode, todo mundo é ladrão, todo político é sem vergonha, tudo é negativo, tudo é ruim, não vai dar certo, nós não vamos conseguir, sabe, este ano vai ser pior do que o ano passado, agora com esse governo não vai nada dar certo. Quer dizer, essas pessoas que vão minando a sua energia, vão sugando a sua energia, são pessoas perigosas no seu convívio. Por que elas são perigosas? Elas são perigosas porque elas são negativas na sua essência, elas são negadoras na sua essência. Elas não precisam de muitas razões de ordem lógica para serem tão negativas. Quando você mostra o lado positivo de alguma coisa, elas imediatamente se irritam e voltam para o lado negativo. Toda vez que você mostra alguma coisa boa, elas se irritam, elas se enervam, né? E mostram o lado ruim, o lado mau. Pode ver, elas colecionam histórias, ideias, elas colecionam exemplos de estupro, violência, desgraça, doenças graves, AIDS, câncer, quer dizer, sabem tudo, sabem detalhes de desgraças. Quer dizer, essas pessoas, se você vive com pessoas assim, se você está o dia inteiro com uma pessoa assim, você pode ser contaminado. E você pode ter a sua energia sugada. Por isso que eu chamo de os sugadores de energia. E essa energia que essas pessoas sugam de você aos pouquinhos, por isso que eu digo que às vezes tem corvos e vampiros também, né, aqueles quirópteros hematófagos que vivem do seu sangue, né, que vão sugando o seu sangue. Essa energia que essas pessoas tomam de você faz falta na sua criatividade, faz falta na sua vontade de acordar de manhã e ir trabalhar, faz falta na sua vontade de negociar com o seu fornecedor, faz falta na sua coragem de ir lá, né, visitar um cliente, pedir desculpas a ele por um erro que você cometeu. Faz falta essa energia que essas pessoas sugam, faz falta na sua vontade, no seu ânimo, de reunir seus funcionários e falar a eles: gente, a filosofia nossa é esta, vamos fazer isso, vamos fazer uma coisa nova. Por quê? Porque você não tem energia, porque essas pessoas sugam energia. Você acorda de manhã, às vezes, e liga a televisão e já tem a sua energia sugada por notícias ruins, greves, guerras, bombas, assaltos, e estupros e balas perdidas. E você já sai de casa, né, com aquele espírito para baixo, não é verdade? Cuidado, né? Cuidado, livre-se dos corvos da sua vida. E às vezes o corvo está muito próximo a você. Às vezes é um funcionário seu, às vezes é um gerente seu, né? Às vezes até um parente seu, né? Uma pessoa que, sem querer, pela própria circunstância da vida, talvez uma vida muito difícil lá atrás, né, tenha levado essa pessoa a ter uma visão muito negadora, muito negativa das coisas, que só vê as coisas ruins. Eu sempre digo, tudo no mundo, né, o Brasil, as empresas, nós todos, somos sempre um cálice de vinho com meio vinho. Metade vazia e metade cheia. Mas quando você mostra um cálice de vinho para uma pessoa negadora, negativa, só com meio vinho, o que ele vê? A parte vazia, ele fala: tomaram metade. Ele não vê a parte cheia.
Ele não vê que tudo tem dois lados. Ele não vê que tem muita gente morrendo, mas tem muita gente sendo curada. Ele não vê que tem muita gente sendo, vamos dizer assim, morrendo de acidente, mas tem muita gente sendo salva, está diminuindo, né? Ele só vê as coisas que aumentam, a desgraça que aumenta. Então, esse livre-se dos corvos é muito importante. Vejam bem, eu conheço um caso de um gerente que todo dia chegava para o seu patrão com notícia ruim. Ele tinha um supermercado, esse patrão, né, o dono. E o gerente dele chegava, tinha um terreno baldio do lado, e esse terreno baldio estava à venda, tinha uma placa de vende-se. Toda semana, me disse o dono do supermercado, o meu gerente chegava e dizia, um supermercado enorme comprou aí o terreno vizinho, vai abrir um supermercado grande aqui. Mas todo dia. Ah, vamos fazer aqui um estacionamento horroroso de não sei de quê. Vamos fazer... Quer dizer, ele falou, professor, eu quando via, eu saía de casa pela manhã e inventava serviço, isso o dono falando, eu inventava serviço na rua para não ir no meu supermercado, na minha empresa. Por que para não ir, para não chegar, para demorar para chegar? Porque eu sabia que quando eu chegasse lá, esse meu gerente vinha com uma notícia ruim. Está faltando não sei o quê. Roubaram no caixa. Caiu o luminoso. Ontem, uma mulher estourou um saco de farinha, foi uma sujeira. Quer dizer, e coisas, professor, de rotina de um supermercado. Mas que ele insistia em fazer aquele clima, cuidado com pessoas que fazem clima. Sabe aquele clima de desgraça, aquele clima de que a coisa é enorme? E na verdade não é. É um problema rotineiro, acontece todo dia. Sabe, queimaram todos os computadores. Mas queima, quando dá raio, queima. Né? Isso daí não tem solução, muita solução. Você tem que resolver o problema. Agora, você reparou que tem pessoas que gostam de fazer o que a gente chama de terrorismo? Esses são os corvos. Esses são os corvos. Não vai dar para fazer, mas será que não vai dar mesmo? Não vai dar tempo, isso é impossível. Tudo é assim, 880. Não é? Cuidado com essas pessoas. Porque isso, gente, no dia a dia, isso é o que eu chamo de pneumonia mental. Porque eu sempre digo isso. Repare bem, ninguém vai para Campos do Jordão, Bariloche, eu já disse isso várias vezes, sei lá onde, lugares frios, né? No mês de junho, no inverno, por exemplo, e sai de short, maiô. Por quê? Porque você sabe que pode pegar uma gripe, pode pegar um resfriado, uma pneumonia, você pode morrer até. Então você se previne, você se agasalha, você não se expõe a condições de risco de pneumonia física, mas você se expõe a condições de risco de pneumonia mental. Não é? Você fica junto com o corvo. Você vai sair com aquele casal amigo seu, sábado à noite, não é? Para espairecer, para comer uma pizza, para jantar fora. Mas a mulher só fala em doença, a mulher dele. Só fala mal dos outros. Filha da fulana engravidou, filho do fulano é viciado em droga, fulano diz que rouba. E você, quando você chega na sua casa à noite, você não sabe o que aconteceu, mas você está mal. Sabe o que aconteceu? Essa mulher sugou essa energia sua, porque falou mal de todo mundo, falou mal do... Gente, eu outro dia fui contratar uma pessoa, e essa pessoa chegou para mim e ela falou tão mal do patrão dela, anterior, que eu falei, meu querido, eu gostaria muito de contratar você, mas eu não vou contratar. Você falou tão mal do seu patrão que eu não acredito, não conheço o seu patrão, mas não acredito que seja esse monstro que você diz que é. Eu estou achando que o monstro é você, não é o seu patrão. E eu sei que se eu contratar você, daqui 2, 3, 4 meses, você vai estar falando de mim o que você está falando do patrão, do ex-patrão. Sabe, pessoa assim, só ele é o bom, só ele sabe, só ele... E ninguém presta. E todo político é ladrão. E todo comerciante é sem vergonha. E todo... Será? Será que essas pessoas não são
doentes fronteiriças, que eu chamo, aquelas pessoas que se tivessem dentro de uma casa de saúde mental, de um hospício, né, não sairiam. Mas como estão fora, a gente não pode pôr, né, porque são aquele fronteirismo, mas se estivesse lá dentro, não saía. Então, cuidado, porque às vezes a gente não se apercebe. Você não se apercebe, porque você se acostuma com aquela paisagem. A pessoa todo dia falando mal de todo mundo, todo dia reclamando de tudo, reclama de tudo, de pequenas coisas. Não reclama disso, reclama se está frio é porque está frio, se está quente é porque está quente, se está mal passado é porque está mal passado, se está bem passado é porque está bem passado. Né? E aquilo vai minando você, até que quando você vê, você é um corvo também. Então, muito cuidado, porque esses corvos ou esses vampiros, essas pessoas que sugam a energia da gente, elas fazem muito mais mal para a gente do que você pode imaginar. Não é? E vamos ver no próximo bloco o seguinte: como é que eu faço para me livrar dos corvos? Como é que eu faço na minha empresa? O que eu tenho que fazer? E eu vou começar já dizendo, tem que ter coragem. Tem que enfrentar os corvos. Né? Você tem que enfrentar os vampiros. Porque senão, porque eles não têm a mínima condescendência com você. Eles chegam para você e sugam a sua energia numa boa, mas numa ótima. Quer dizer, outro dia encontrei com 2 pessoas, né, num supermercado. Essas 2 pessoas em 3 minutos falaram tão mal de 20 pessoas que eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Quer dizer, pessoas que eu nem conheço, fulano. Daí saí e encontrei uma outra pessoa que falou mais mal. Mas de onde vem tudo isso? Qual é o objetivo disso? Para onde essas pessoas querem chegar? Qual é o racional atrás disso? Quer dizer, é sugar sua energia, sabe? É prejudicar você. É colocar na sua boca coisas que você não disse, porque daí já vai comentar no outro lugar que esteve com você em tal lugar e que você estava comentando, não foi você que comentou, foi ele que comentou, foi ela que comentou. E isto vai gerando, sabe o quê? Um peso na sua vida. E isso desvia, tira a energia que faz falta para você empreender, criar, acreditar, fazer, agir. Assim eu queria dizer a você uma coisa muito interessante. Cuidado com os excelentes técnicos que eu chamo. O que eu chamo de excelentes técnicos? A pessoa, ela é muito competente tecnicamente naquilo que faz. Vamos dizer, se é um cozinheiro, é um excelente cozinheiro. Se é um engenheiro, excelente engenheiro. Se é um motorista, excelente. Só que ele é um corvo. Então, o meu conselho, quando eu digo faça um projeto corvo na sua empresa, é o seguinte: analise friamente essas pessoas, sabe que são negadoras negativas, são os corvos. Essa que está na sua cabeça, que você sabe muito bem quem é, porque você está pensando nela desde o começo do programa que eu estou falando aqui. Pense nessa pessoa. Pense em livrar-se dela. Você fala, mas meu Deus, eu não sei o que eu faço na minha empresa sem essa pessoa é a pessoa que mais sabe. Será que ela é a pessoa que mais sabe? Ou se ela, por ser um corvo, ou um corvo feminino, né? Ela se faz tão necessária que todo mundo fica com medo de se livrar dela. Ela faz aquele terrorismo de que se ela faltar não tem tal coisa, se ela não estiver ali tudo caiu, porque ela chega para você toda hora falando mal da outra, falando mal do outro, falando mal do terceiro, do quarto, do quinto, porque todo mundo deixou cair, e se não fosse ele, e se não fosse ela, a coisa estaria uma desgraça. E você acredita. Você não está ali com a mão na massa, você não está ali todo dia sabendo. Se não fosse eu, seria uma desgraça, teria pego fogo, né, no prédio, enfim. Será que é verdade tudo isso? Se não fosse eu, o cliente reclamou xingando do atendimento. Será que ele ligou mesmo? Será que esse xingando foi esse xingando ou foi só uma pequena reclamação, uma pequena consideração que essa pessoa fez aquele carnaval? Então, o conselho que eu dou
livre-se dos corvos e você vai ter uma grande surpresa. Você vai ter uma surpresa de ver a sua empresa leve, agradável, diferente, gostosa, todo mundo criando, todo mundo dando sugestão, todo mundo achando as coisas possíveis. Aquilo que era tão difícil, de repente é tão fácil. Mas não era tão difícil, não era. É ele que fazia aquele carnaval todo, né, professor? O senhor desculpe, a gente nunca pôde falar, porque o senhor sabe, né? Ele era o chefe, então a gente não falava, mas é fácil, a gente via ele falando para o senhor, a gente ficava quieto. Você vai descobrir um outro mundo dentro da sua empresa se você fizer um projeto curvo na sua empresa. Você vai ver que aquele insubstituível, aquela pessoa insubstituível, aquela pessoa que se dizia única, responde. Você vai ver que não é nada disso. Você vai ver que não é nada disso. Era toda uma corvice. Você pode reparar, aquelas pessoas que quando um subordinado dele ou dela entra na sua sala, vem logo atrás, o chefe vem para saber o que é que está, sabe, e se intromete, e fala, não permite que você, tudo, centraliza tudo, agarra tudo, segura tudo, tranca tudo, fecha tudo. Cuidado com essa gente. Cuidado. Por que fazer isso? Qual a razão de tudo isso? Então, a hora que você se livra dos corvos, você vai ver que não era nada tão grave quanto as pessoas faziam acreditar. Não é? E isso na sua empresa faz muito mal. Então a gente tem, não é, que ver isso. Agora, o que fazer quando você tem um corvo e que você não pode se livrar dele? O que eu queria dizer é o seguinte: você tenta mudar a pessoa. Você tenta mostrar o lado positivo das coisas. Você tenta conversar. Mas a minha experiência diz o seguinte: a maioria das pessoas que têm essa característica de corvice, de corvo, elas não querem mudar. Elas são satisfeitas na corvice dela. Elas gostam dessa desgraça, sabe, do falar mal, sabe, do viver em crise, em transe, em complicar as coisas. Elas gostam. E não adianta. E quando você tenta mudar, você acaba sendo rotulado de Alice no País das Maravilhas, de Poliana, que faz o jogo do contente o tempo inteiro, de bobo, sabe, então é o seguinte, então você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar e se livrar dos corvos, né? Eu acho que esse... Agora, é óbvio, né, que você deve tentar mudar as pessoas, que você deve tentar mostrar a elas. Algumas, né, são tão graves a situação que talvez até uma ajuda profissional, né, sei lá, psicológica, né, ou sei lá, alguma outra coisa. Mas o que eu noto é o seguinte: você tente uma vez, tente duas, tente três. Mas lembre-se o seguinte: você não pode morrer, né, para tentar salvar um corvo. Quer dizer, não faça isso. Porque ele não quer mudar. Ela não quer mudar. Não é? Você nota isso, você nota que é aquela história daquela parede, né, cheia de buracos, que sai água de desenho animado. Você tapa um aqui, sai lá, você tapa aqui, sai lá. Quando você mostra uma coisa positiva aqui, mostra uma outra negativa lá. Você mostra que o outro lado sai lá. Não adianta, não é? A pessoa não quer. E quando a pessoa não quer, não adianta. Porque a vontade é que é livre, eu sempre digo isso. Então, eu queria sugerir a você. Esse livre-se dos corvos, eu acho de uma importância tão grande num país como o nosso, não é? Onde a gente tem que acreditar, tem que ter entusiasmo, onde a gente tem que acreditar na capacidade da gente em transformar a realidade, em fazer as coisas darem certo. Apesar de todas as dificuldades que normalmente nós temos. É claro, nós estamos num país em desenvolvimento. É claro que é diferente se você morar na Suíça, se você morar, sei lá onde, se você morar na Bélgica. Sabe, o Brasil é mais diferente mesmo. O próprio país tropical, tudo é mais vivo, tudo é mais violento, né? Tudo é mais forte. Né? As pessoas são mais emotivas, emocionadas, envolventes. Né? Essa coisa, tudo isso, né, faz uma diferença. Se você não tiver entusiasmo, se você não tiver saúde mental, se você não for uma pessoa tranquila, equilibrada, uma pessoa positiva, uma pessoa com entusiasmo. Sabe o que é entusiasmo? É ter Deus dentro de você. Né? A palavra entusiasmo vem de theos, que é Deus em grego. Se você não acreditar
na sua capacidade de fazer as coisas mudarem, você vai ser eternamente um corpo. E você vai, sabe, sugar a energia dos outros. E você vai ter a sua própria energia desgastada. E você vai ser aquilo que ninguém quer ser. Sabe o que você vai ser? Infeliz. E, gente, o homem foi feito para ser feliz. Acredite nisso. Livre-se dos corvos.